Está chegando agora aos seus ouvidos a Palavra da Fé, na unção do Espírito Santo, ministrada por Valdice Milhomens. Abra o coração ao impacto da Palavra de Deus e ao mover do seu Espírito, e você nunca mais será o mesmo. Querido telespectador, que alegria estar de volta ao seu lar para este estudo da Palavra de Deus. Tem sido uma bênção podermos compartilhar com você aquilo que Deus tem compartilhado com o nosso próprio coração. Nós vamos caminhando para o fim desta série de mensagens sobre o plano da redenção. E nós estamos estudando sobre a grande verdade: Cristo se fez maldição em meu lugar, para que toda a sua bênção pudesse me alcançar. Na semana passada, nosso estudo foi interrompido quando nós estávamos enumerando alguns motivos de maldição. Em Deuteronômio, no capítulo 27, nós lemos várias coisas e vamos apenas repetir os pontos para retomarmos de onde deixamos na semana passada para esta semana. Aqui em Deuteronômio 27, vimos que uma das primeiras causas é o reconhecimento de um outro Deus. A idolatria, o ocultismo, isso traz maldição. A segunda coisa apresentada aqui é o desrespeito aos pais. A falta de respeito aos nossos pais é outra causa de maldição. A terceira é toda forma de opressão ou injustiça. A quarta apresentada aqui é todo sexo desnatural. A quinta forma de maldição que nós vimos é a desobediência. Quando desobedecemos a Deus, nós nos sujeitamos à maldição. Em Deuteronômio 28 diz claramente: se nós não ouvirmos a voz do Senhor, então estas maldições virão sobre nós. Uma outra causa de maldição é o antissemitismo. E nós terminamos o programa na semana passada falando sobre uma sétima causa, que foi maldições que nos vêm através de pessoas que exercem autoridade sobre nós. Hoje nós retomaremos exatamente de onde deixamos e vamos continuar. Abra o seu coração e desde já coloque claro dentro de você: se durante o estudo o Senhor revela alguma área da sua vida que foi atingida por alguma maldição, não se desespere. Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, quando Ele se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios e recebêssemos o Espírito pela fé. É isso que está escrito em Gálatas 3:13. A bênção é sua. E agora, voltemos ao nosso assunto, e que Deus abra o seu coração e a sua experiência hoje seja uma experiência tremenda com o Senhor, o nosso Deus. Servos de Satanás também podem trazer maldições, e o diabo usa muitos dos seus servos para amaldiçoarem as pessoas. Li uma história pavorosa que aconteceu no Zimbábue, um país africano, vizinho de Moçambique, onde morei 13 anos, servi como missionária. O Espírito de Deus começou a se mover numa congregação, trazendo um real avivamento. E um dos presbíteros da igreja contou uma história pavorosa. Ele estava em disputa com outro presbítero, um outro diácono. E naquela disputa, este presbítero foi a um feiticeiro da comunidade pedir para fazer um feitiço contra o seu colega presbítero. E aquele feiticeiro ficou muito contente, porque ele ia lidar com um caso de dois, pelo menos, supostamente cristãos. Pediu a quantia e marcou o horário na manhã seguinte. E ele foi, e em chegando, o feiticeiro colocou uma bacia, água, espelho, um chás, e de repente
começou a jogar aquelas ervas e no espelho levantou-se uma imagem e o presbítero reconheceu o seu colega. Ele disse: é esse aí. E nessa hora o feiticeiro pegou uma navalha afiadíssima e passou no pescoço da imagem e o sangue encheu o espelho. E o presbítero gritou: mas você o matou! E ele disse: mas já que eu estava fazendo o meu serviço, eu achei que devia fazê-lo bem feito. Ele disse: não, mas eu só queria que você desse uma lição. E ele saiu dali desesperado para casa. Quando chegou em casa, logo recebeu uma mensagem: seu colega presbítero estava morto. Deu-lhe de repente uma hemorragia, sem explicação, e ele morreu. Quem o matou? A maldição do feiticeiro. Esse presbítero guardou a história por vários anos. Só foi quando o Espírito de Deus se moveu nessa congregação que ele veio à frente para confessar o pecado oculto em grande quebrantamento. Glória a Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele foi liberto. Mas fica aqui a lição. Mas, amados, orações erradas e conversas tolas também são fonte de maldição. Orações controladoras no reino do Espírito liberam maldições. Conversas contra seus irmãos. Derek Prince, um servo do Senhor grandemente usado pelo Espírito de Deus como um mestre, e também nos últimos anos, na área de libertação, conta uma experiência. Ele estava a milhares de quilômetros dos Estados Unidos, ele tinha que pregar naquela noite, de repente se sentiu muito mal. E começou a orar: Senhor, não posso cancelar esta reunião, e de repente recebeu a revelação de colegas, pastores seus, lá do outro lado. Ele estava na Austrália, e os colegas nos Estados Unidos. Ele havia tomado uma posição com a qual seus colegas não concordavam, e ele teve a revelação de que naquele exato momento seus colegas estavam falando mal dele. Na mesma hora ele fez aquilo que vamos mostrar aos irmãos: diante de todas as maldições, vamos aplicar a cruz, vamos aplicar os direitos legais de redenção, porque, glória a Jesus, temos ferramentas para quebrar. Amém? Provérbios 19:2 diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Então são essas brechas que o inimigo usa para trazer a maldição. Ele orou ali, quebrou, e ele ficou bem. E quando ele voltou aos Estados Unidos, foi conferir com seus colegas e constatou que tinha acontecido exatamente aquilo. E de um pastor que tinha os filhos, ninguém quis ir para o ministério. Ele estava viúvo e só tinha uma filha, e não queria que a filha se casasse também, mas ela gostou de um rapaz de uma outra igreja. E ele começou com as suas orações a cortar, orações erradas. Cada vez que a moça se encontrava com o rapaz, havia desavenças, e chegou à conclusão: não pode ser a vontade de Deus, porque não conseguimos nos entender. Mas por que não conseguiam se entender? Por causa das orações erradas do lado de cá. Finalmente tudo terminou e a vida desandou. Ela terminou saindo, deixando o pai, e terminou saindo da igreja.
servos do Deus Altíssimo, temos autoridade sobre demônios, mas não temos autoridade sobre os espíritos dos homens. Deus respeita cada homem. Deus não viola a vontade de homem nenhum. Deus nos atrai para si. E tudo o que faz é com o nosso consentimento. As nossas orações devem ser de acordo com a palavra de Deus. Não tentemos controlar as pessoas com as nossas orações, porque o inimigo pode tomar conta delas para trazer maldições sobre as vidas dos nossos irmãos. Claro, amados, se nós conhecemos estas coisas, nós andamos prevenidos, debaixo da cobertura do sangue, cancelando, porque somos encontrados muitas vezes porque não temos vigilância, ignorantes de como as coisas acontecem, nós nos expomos assim como vítimas indefesas. Eu tomo cuidado de quebrar todas as palavras proferidas contra mim, contra meu ministério. Eu digo, Satanás não toca, eu estou debaixo da proteção do sangue. Em nome de Jesus, toda oração errada cancelo na autoridade do Senhor Jesus. É uma luta constante. No entanto, vamos citar uma coisa, há muitas coisas, eu não estou fazendo um estudo profundo sobre isso. Deus está levantando no nosso país pessoas com o Ministério de Libertação, ministrando nesta área. Nós temos a irmã Neuza Etioca com a sua equipe, que tem realizado vários seminários, tem ministrado na área. A Donep está traduzindo alguns livros. Há um livro de Mary Hickey sobre maldições, quebra de maldições. Não sei se existe outro, mas pelo menos Deus está levantando ministérios. Mas estamos apenas naquele contexto. Cristo se tornou o que eu era, apenas aprofundando um pouco a questão das maldições, para lhe dizer que nem tudo é automático e para lhe mostrar que a verdade legal tem que ser apropriada. Por isso só vou tocar em mais um ponto, que é a questão das maldições autoimpostas, porque estas são as piores. Porque eu posso facilmente cancelar sobre a minha vida as maldições que vêm dos meus pais, as maldições que vêm através de autoridades ou outras coisas, mas quando eu mesmo me imponho maldição, como quebrá-las? E muitas vezes na nossa ignorância nós estamos auto-amaldiçoando-nos. Um caso muito famoso é o caso dos judeus, quando Jesus foi crucificado. O que disseram as autoridades naquele dia? O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha a história do povo judeu. Ela está manchada de sangue, de massacre. Por quê? A auto-maldição. Vamos hoje ver que palavras de maldição temos imposto sobre nós mesmos. Eu tinha que aprender muita coisa. Quando fui chamada para o ministério, eu decretei morte para mim, aos 33 anos. Eu fui chamada do meu quarto com a morte de uma missionária, tia Caíta. No dia que ela completou 33 anos, ela morreu. Problema cardíaco, ficou paralisada do lado esquerdo. E eu fui chamada para o ministério com a sua morte. Estava no meu quarto, chorando. Senhor, há tanta necessidade de obreiros. E um obreiro tomba assim no meio da batalha. Deus me falou. Nunca vou esquecer as suas palavras.
Eu creio num Deus que fala. Conheço a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tenho relacionamento com um Deus que dá instruções específicas, muito claras. Até as escrevo e obedeço. São precisas. Mas aquela foi a primeira vez que eu ouvi uma voz assim muito distinta. O obreiro tombou no meio da batalha. Quem o substituirá? Eu disse: eu. Deus não me chamou. Eu me ofereci. Ele não me disse vai. Ele me perguntou quem vai substituir. Eu disse eu vou. Tinha 16 anos. Nem era membro da igreja. Naquele dia eu sabia que não era de mim mesma. Eu vou. Mas já que eu ia substituí-la, uma ideia maluca entrou na minha cabeça. Se ela morreu aos 33, eu também iria morrer aos 33. Eu disse, vou morrer aos 33 anos. Vocês não podem acreditar que eu tivesse dito semelhante bobagem. Irmãos, eu não sei tudo ainda. Eu tenho uma fome insaciável de conhecer o Senhor. E uma fome insaciável de conhecer a sua palavra. Ele vem me ensinando. Não cheguei ainda lá. Mas digo como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Esperando do meu Senhor, revelação, sobre revelação. E clamando com lágrimas, vez após vez, ó Deus, livra-me de todo o engano. Fui para a África, servi ao Senhor com tudo que tinha. Cada dia o servi até terminar a última gota de energia. E disse, meu ministério será curto. Chegou a Revolução Comunista. Todos os missionários abandonaram o país. Fui a única missionária evangélica a ficar. E não sabia se seria expulsa a qualquer minuto, se teria um dia, uma semana, um mês ou um ano. Assim servia ao Senhor cada dia, como se fosse o último dia para servir. E eu me esqueci dos 33 anos. Mas houve uma certa altura que de repente um senso de urgência me domina e até quando eu vou comprar alguma coisa, vem um pensamento, para que comprar? A vida é tão curta. Quando eu ia evangelizar alguém, eu queria quase que forçá-la a se converter na mesma hora, porque a vida é muito curta. E não há tempo mais para se decidir. Fui a uma outra cidade, para onde alguns alunos tinham sido levados para serem treinados como oficiais comunistas. E eu dizia que era Deus que estava espalhando a igreja. E onde fosse um jovem da nossa igreja, ali nasceria uma igreja. Isso de fato aconteceu.
Era guerra contra as forças comunistas. Eu disse que enquanto Deus tivesse um plano para a minha vida, ninguém me tocava. E não tocou. Mas quando eu estava naquela cidade, de repente eu comecei a me sentir mal. Faltou-me o ar e eu tive que voltar à cidade da Beira. E uma madrugada eu acordo com o coração querendo sair do corpo. Taquicardia e bradicardia. Disparava e baixava. E naquela hora lembrei-me. Lembrei-me ou fui lembrada. Tenho 33 anos. Aí disse, bem que eu disse. Você pensa que adivinha? Você que decretou. Aí disse, pronto, pai, estou pronta para partir. Sabia que o meu ministério seria curto. Uma aluna minha estava lá, tinha ido dormir no meu apartamento, visto que eu tinha vindo doente. Eu chamei-a e disse, levem para o hospital. E na minha mente, a única razão por que ele pediu para me levar ao hospital, porque eu ensinava aos alunos, por favor, não deixe as pessoas morrerem em casa, porque dá muito trabalho para enterrar. A burocracia era muito grande. Então naquela hora eu me lembrei disso, levam que é para morrer lá, assim vocês não vão ter problema. Ele disse, olha, se eu viver até a tarde, providencie-me aí uma procuração. Mas o irmão desta moça, era um grupo de 3 irmãos indianos, foram batizados no mesmo dia. Todos 3 são obreiros. Um veio para o Brasil, é pastor em Jundiaí. Os outros estão em Portugal. Este outro, Fabiano, telefonou para Portas Abertas na África do Sul para me conseguir um visto para eu ir para lá. Telefonou para o Brasil, para Portugal, pediu oração para todo mundo e ficou ali ao pé da cama. Reaja. Você não pode morrer. Seu ministério não terminou. Precisamos de você. Igual a disco quebrado. Reaja. Reaja. Eu nem conseguia dormir. Porque quando eu ia dormindo, parava de respirar. E lá estava ele com uma coisa abanando, me dando ar. Reaja. Você não pode morrer. Seu ministério não terminou. Precisamos de você. Comecei a ter pena. Hoje eu entendo o que estava acontecendo, mas naquela altura não entendia nada. Mas na minha pena, eu resolvi fazer uma oração. Fiquei pensando ali e disse, é verdade, Senhor. Para que morrer quando há tanta coisa para fazer e ficar aguardando a ressurreição? Eu tinha bem presente as aulas da teologia, né? Estado intermediário na antessala do céu, aguardando a ressurreição. Aí disse, gostaria de ter uma nova oportunidade de te servir. Hoje eu entendo que eu estava revertendo o decreto de morte. Senhor, não vale a pena morrer. Olha aí, como vão ficar essas pessoas sem ninguém para lhes pregar, para lhes ensinar. Fui levada para o hospital. Pegaram uma cadeirinha de braço.
E chegando ali, uma médica cubana corre para buscar um balão de oxigênio. Não existia nem cama no hospital. E não conseguiam uma pecinha para meter no oxigênio. Puseram um ventilador em cima de mim. Havia um bloqueio pulmonar. Mas ali naquela cama de hospital, quando o oxigênio começou a entrar, eu tive a consciência de que viveria e não morreria. E quando saí daquele hospital numa cadeira de rodas para o aeroporto, empurrada por uma enfermeira, eu tinha uns 14 quilos menos do que eu tenho hoje. Misericórdia. Eu não tenho mais porque não quero, viu? E eu acho que os meus alunos, quando me viram ali entrando naquele aeroporto, devem ter orado com tudo. Porque lá no avião chegou o primeiro balão de oxigênio e a comissária disse: olha, veja o que você aguenta sem oxigênio, que os nossos balões são poucos. E depois do primeiro eu inclinei a cabeça para trás. E naquela hora, a mão do Senhor me tocou. Nos ares, nos céus de Moçambique, entre a Beira e o Maputo, a caminho da África do Sul. E eu comecei a respirar normalmente até o dia de hoje. Faz 10 anos. Aleluia. Eu virei para a enfermeira e disse: sinto-me muito bem. Ela disse: não fale para poupar o oxigênio. Chegando lá no aeroporto de Maputo, estava a ambulância, os médicos canadenses, hospital, e corre daqui, trazia todos os exames da Beira. Uau! Pulmões estão limpos, mas as chapas não acusam isso. Naquele tempo eu não entendia de cura divina, não. Naquele tempo eu não entendia de muita coisa que entendo hoje. Mas Deus começou a me ensinar. Amados, foi ali que Valnice se sentiu como o rei Ezequias, que esteve diante da morte e a vida foi prolongada. No dia que eu completei 34 anos, eu olhei para trás, até chegar o dia da minha conversão. Eu estava decepcionada comigo. Embora todos estivessem contentes com o meu ministério, estava vivendo o melhor que podia, mas não encontrei aqui a fé simples daquela adolescente que entrou no seminário. Estava muito aqui. Chorei muito. E peguei um livro de atas. E lavrei um termo, um contrato. Deus, enceta o caminho de volta. Quero conhecer-te como não te conheço agora, a qualquer preço. Aposento a minha biblioteca, trabalharei menos para ti e passarei mais tempo contigo. Revoluciona a minha vida e o meu ministério a qualquer preço. Talvez eu não entendi o que eu estava dizendo, mas que Deus ouviu, ouviu. Graças a Deus que eu não sabia o preço. Graças a Deus que é um passo de cada vez. Ele me colocava num outro seminário, o do Espírito.
E agora, olhando para trás, comecei a entender, quando Deus foi me trazendo essas revelações, das palavras gerando, das palavras semeando, eu as vi na minha vida. O que estou transmitindo aos amados faz parte de uma vida, de uma experiência comprovada. Mas quero dizer nesta noite que não importam as fontes das maldições que nos atingem, temos armas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Que vão fazer 3 coisas: arrependa-se, revogue essa maldição, quebre essa maldição, e agora substitua a maldição pela bênção. Olhe para a sua vida. Você se amaldiçoou? Há muitas formas de maldição. Você quer ver? Começa uma epidemia de gripe, aí você diz: eita, lá vem essa gripe, vou pegar também. Você olha para a sua família, começa a ver problemas entre você e o seu marido, você diz: ih, na minha família não houve casamento que desse certo, o meu vai ser o próximo a ser destruído. São maldições. Ah, eu nunca vou conseguir vencer na vida, é maldição. Ah, eu não faço nada certo, é maldição. Entende? Eu não vou conseguir o emprego. Vamos parar de nos amaldiçoar e vamos nos abençoar. Vamos parar de amaldiçoar os outros e vamos amaldiçoá-los. Vamos? Jamais. E quando nos fizerem o mal, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não amaldiçoe ninguém que lhe fez mal, ninguém que lhe caluniou. Jesus se tornou o que nós éramos, e naquela cruz olhou para os algozes e disse: perdoa-lhes, Pai. Ele foi traído por Judas e olhou para ele e disse: amigo, amigo, Ahab, amigo de aliança, o que é meu é teu. Ele olhou para Pedro, que o traiu, melhor dos seus discípulos. Pelo menos era o que ele pensava. Todos podem te abandonar, mas jura que não o conhece. Jesus chega para ele e diz: tu me amas? E olha, quantas vezes Pedro se amaldiçoou, negando Jesus? 3. Quantas vezes ele teve que declarar que amava ao Senhor? 3. Por quê? Estava quebrando a negação, para que o diabo não encontrasse vantagem sobre ele. Diga agora: tu sabes que eu te amo. É isso, Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes. Claro que o coração de Pedro estava esmagado, coitadinho. Tu sabes todas as coisas. 3 vezes Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Estou te dando uma comissão. Não te desprezei, porque tu me rejeitaste. Eu te abençoo. Aleluia. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
tornou-se tudo o que eu era, para que eu me torne o que Ele é. Vamos ficar de pé e fazer uma boa confissão. Amém? Olhe para Jesus naquela cruz. Diga: Senhor Jesus, eu olho para a cruz e me vejo nela. Ali estava eu, filho do homem. Ali estava eu, meu pecado, minha maldição, minha derrota, minhas dores, minhas enfermidades, minha morte. Levaste sobre ti tudo o que era meu, para me dares o que é teu. Eu nasci em consequência disto, como filho de Deus. Recebi na minha vida a justiça de Deus. Jesus, pelas tuas feridas, eu sou sarado. Toda bênção que provém de ti é minha em todas as coisas. Eu sou mais que vencedor. Sou redimido de toda forma de maldição. Nenhuma maldição tem autoridade legal sobre a minha vida. E eu declaro ilegais todas as maldições. Rejeito-as na autoridade de Cristo Jesus. Cancelo sobre mim toda maldição vindo da minha família. Eu tenho um novo pai. Eu tenho uma nova herança. Não há maldição na nova aliança. E eu rejeito toda forma de maldição em nome de Jesus. Rejeito, cancelo, exerço autoridade contra toda maldição proferida por meus pais, avós, amigos, pessoas em autoridade sobre mim. Em nome de Jesus, eu declaro que estou redimido de toda maldição. Em nome de Jesus, eu me arrependo de todas as maldições impostas sobre mim com as minhas palavras impensadas. Quebro todo direito conquistado pelo inimigo através das minhas palavras e declaro: sou abençoado, sou filho da aliança, estou em aliança com Deus, firmada no sangue de Jesus, selada pelo Espírito Santo de Deus. Todas as bênçãos são minhas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Liga, minha última confissão cancela a primeira. Agora diga para o seu irmão: tua última confissão cancela a primeira. Amém. Aleluia. Que significa: eu estou entrando no reino do Espírito e cancelando as confissões passadas que na minha ignorância proferi contra mim e contra outros. Amém. Os irmãos podem se sentar. Mas vamos em casa, que está um trabalho para casa. Você começa a analisar. Entre no passado, veja maldições que foram proferidas por parentes ou por você mesmo. Confesse-as. 3 coisas: arrependas,
Diga. Revogue e reponha. Eu confesso, revogo e reponho. Vou substituir pela bênção. Eu confesso a palavra que eu disse de maldição. Confesso ao Senhor. Revogo aquela minha confissão. Quebro. Rejeito. E depois eu vou substituir. Se eu proferir palavras de morte, agora eu vou falar palavras de vida. Se eu proferir palavras de pobreza, eu agora vou falar prosperidade. Se eu falei doença, eu agora vou falar saúde. Se você disse que os seus filhos não vão passar de classe, agora você vai vê-los tirando boas notas, saindo do vermelho. Você vai proferir a bênção do Senhor. Amados, é um princípio bíblico confessar a palavra. Isso não tem nada a ver com poder do pensamento positivo. O pensamento do homem é vão. Tem a ver com tomar a palavra por verdadeira, apropriar-se dela e confessá-la, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E qual é o princípio escondido atrás dela? Se com o teu coração crês nesta palavra e com a tua boca confessas esta palavra, a palavra crida e confessada se materializa. No caso aqui de Romanos 10, se eu creio que Jesus é o Senhor e confesso com a minha boca que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu sou salvo. Em relação à cura, se eu creio no meu coração que Cristo Jesus levou minhas dores e enfermidades, e confesso com a minha boca que pelas suas pisaduras eu sou sarado, eu vou ter a cura manifesta. Se eu creio no meu coração que Ele se tornou derrota por mim na cruz do Calvário, e confesso com a minha boca que em todas as coisas sou mais do que vencedor, é isso que eu vou ter. A palavra está perto de ti, está na boca e no coração, no espírito. Eu pego a palavra e deixo que ela primeiro entre na minha mente, e da minha mente desça para o meu espírito. E o Espírito de Deus que em me habita vivifica esta palavra, traz revelação a esta palavra. Então, uma vez vivificada, eu a libero com a minha boca. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, e sem confissão não há sumo sacerdote. Por isso o autor de Hebreus diz: retenhamos firmes a nossa confissão. É a confissão da nossa fé. Não é confissão positiva. Claro que eu não vou confessar o negativo, mas se trata aqui de confessar a palavra de Deus sobre cada circunstância. Amém. É tomar posse do que legalmente já é meu. Em Anápolis encontrei-me com uma senhora. Ela disse: irmã, toda eufórica, glória a Deus, vibrante. Ela disse: eu estou muito contente, porque a irmã vai me conhecer agora e não me conheceu antes. Eu disse: o que foi? Ela disse: irmã, eu vivi 8 anos em depressão, mas eu comecei a ouvir a irmã. A irmã? Sou eu? Não. A palavra. E eu peguei uma palavra: não deis lugar ao diabo.
De quem é essa palavra? Só que naquele dia ela entendeu. Aí ela disse, eita, eu estou dando lugar ao diabo, deixando essa depressão em mim. Pegou a palavra da fé que ministramos, e disse, ei, Satanás, já não te dou lugar mais. Eu não te dou mais lugar na minha vida, Satanás. Teu lugar agora é debaixo dos meus pés. E ela disse isso muitas vezes durante o dia, e durante o outro dia, e durante a semana, e cada vez que a depressão vinha agarrar-se com ela, ela disse, não dou lugar ao diabo. Não dou lugar ao diabo. Claro, irmãos, não precisou muito não. Dentro de poucas semanas, ela estava totalmente liberta. Está dando testemunho no rádio e as pessoas deprimidas correndo para ela, ministrando aos deprimidos. E ela só tem um ensino, não dê lugar ao diabo. Aprendeu. Eu tenho autoridade, Satanás tem um lugar debaixo do meu pé. Aleluia. Você aprende. Há uma semana lá na Lapa, chegou uma senhora para mim. Nós estávamos ensinando sobre tipos de oração. E quando chegou o tipo de oração de entrega, eu pedi que cada um imaginasse um cesto e fosse pegando cada cuidado e jogando lá dentro. Um por um. 1, 2, visualize. Agora, vamos atirar lá e entregar para Jesus. Nesta hora, esta irmã disse, irmã, naquela hora, eu recebi uma libertação de um problema de 28 anos. Não conseguia fazer nada certo. Nada. Fosse na cozinha, fosse na casa, fosse no serviço, nada. E a partir daquele dia, ela já conversou comigo 15 dias depois, ela estava fazendo tudo certo. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Legalmente tudo é vosso. Tudo que é necessário para uma vida de liberdade já foi provido naquela cruz. É só tomar consciência, estender a mão da fé e apropriar-se de cada uma das bênçãos. Cristo me redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição em meu lugar, para que a bênção de Abraão, que foi abençoado em todas as coisas, fosse minha. Levante as suas mãos para o Pai. Aleluia. Aleluia. Tu és santo. Tu és justo. Santo, santo, santo. Ó Deus, tens liberdade de removeres da nossa vida tudo que não faz parte da vida do Senhor Jesus. Remove agora. Ó Espírito de Deus. Ó Espírito de Deus. Rendemos-nos à tua operação. Oh, rababahasse que te alará. Rababahasse que te alará. Amados, se temos andado fora dos caminhos, se não temos entendido o que significa transportar o Senhor, não
Não vamos forçar o Senhor a conviver com o erro, com o pecado, com o engano. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Redediquemos nossas vidas ao Senhor nesta hora. Renunciemos o que deve ser renunciado. Não crucifiquemos de novo o Senhor. Não vamos ferir o seu coração. Vamos responder a Ele. Quantas pessoas nesta noite não nasceram de novo? Você não tem certeza do seu novo nascimento. Novo nascimento é mudar de natureza. Mas nesta noite, você quer provar esse novo nascimento. Gostaria que todos baixassem as suas mãos para eu dar uma oportunidade. E agora levante as mãos aqueles que gostariam de nesta noite vir a Jesus para provar o novo nascimento. Onde você está? Levante a sua mão. Estou vendo a sua mão, vejo as suas mãos, vejo as suas mãos. Ser religioso não basta. Não se envergonhe nesta noite. Você pode até ser um membro de igreja, pode até ter um cargo, mas é preciso que a vida de Jesus nasça dentro do nosso espírito. Saia do seu lugar e venha ao altar. Oh, Rababaha. Vá saindo do seu lugar. Ainda há lugar. O Senhor te convida hoje para uma nova experiência. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos estender as nossas mãos sobre estas vidas preciosas. Senhor meu Deus, eu me dobro diante de Ti a favor destas ovelhinhas. Pai, oh Deus, revela o Teu amor agora como nunca. Revela a Tua graça sem medida. Revela Jesus Cristo, ó Espírito da graça. Não é o que eu falo, é o que Tu revelas que importa. Traz uma revelação a cada coração, para que cada um veja agora na cruz seu pecado, sua maldição, sua condenação, sua derrota, suas dores, enfermidades, fracassos. Ó Deus eterno, venha agora o Espírito de vida que há em Cristo Jesus e penetre o coração de cada uma destas ovelhinhas. Venha agora expulsando todo o pecado. Venha agora expulsando toda a treva, toda a morte. Oh, penetre agora a Tua vida. Ministramos a Tua vida a estes corações nesta hora. Senhor, sejam gerados de novo agora em seu espírito, recriados agora. Dá-lhes agora o testemunho do Teu Espírito, do novo nascimento. Pai, estendemos as nossas mãos abençoadoras sobre estas tenras ovelhinhas que se abrigam na Tua presença. Tu dizes: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Estende o Teu manto de justiça agora sobre cada um deles. Confirma em seus corações a obra regeneradora do Teu Santo Espírito,
que ao se levantarem dos seus joelhos, façam conscientes da nova vida do Senhor Jesus. Aleluia. 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 E agora, resisto às forças invisíveis das trevas na autoridade do Senhor Jesus e ordeno: solte estas vidas em nome de Jesus. Elas vieram ao Senhor rebelando-se contra o pecado e o reino das trevas. Satanás, não tens mais autoridade sobre elas. Teu poder está quebrado em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos agora ilegal o domínio do pecado sobre estas vidas em nome de Jesus. E declaramos que elas são propriedade do Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu me vejo incluído naquela cruz. Tu morreste a minha morte, levaste meu pecado, minha maldição, minha condenação. Mas tu és o Filho de Deus, ressuscitaste, estás vivo à direita do Pai e hás de voltar. Jesus, renuncio o pecado, renuncio a Satanás, renuncio a carne, renuncio o mundo e me entrego a Ti sem reservas. Vive em mim a Tua vida no poder da ressurreição. Tu és o meu Senhor. Mediante a confissão dos vossos lábios e a autoridade da palavra de Deus que não pode falhar, nós declaramos diante de Deus, diante dos anjos, diante dos príncipes e potestades de Satanás, que sois propriedade do Deus Todo-Poderoso, e o poder e domínio de Satanás está quebrado sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Podem ficar de pé. Levante as suas mãos para o Pai. Chamem no Pai. Abra os seus lábios e comece a glorificar o nome do Senhor. Pai, eu te chamo, Pai. Tu és o meu Deus, Tu serás o meu guia para sempre. Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Tu vives em mim. Eu partirei daqui sabendo que Te levo dentro de mim, na pessoa do Teu Espírito. Se este programa tem sido uma bênção para o seu coração, divulgue-o para que outros também sejam alcançados. Com a graça de Deus, estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Está chegando agora aos seus ouvidos a Palavra da Fé, na unção do Espírito Santo, ministrada por Valnice Milhomens. Abra o coração ao impacto da Palavra de Deus e ao mover do seu Espírito, e você nunca mais será o mesmo. Pai, eu quero contemplar. Aleluia. É maravilhoso contemplar a face do Senhor.
Ele é a fonte de toda bênção, Ele é a fonte de todo poder, Ele é a fonte de toda alegria. Abra o coração, deixe escancarado para o mover do seu Espírito. É a unção que quebra o jugo, é a unção que cura, é a unção que redime, é a unção que liberta. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, Rababahaya, oh, Roshobo Sababahaya. Aleluia. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Espírito e verdade. Espírito em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono. Oh, aleluia. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e verdade. Querido telespectador, essa é a oração do nosso coração. Você começa a ouvir os sons que saem do povo de Deus reunido na Igreja Batista Shalom, em São Caetano do Sul. Nós fomos feitos para o louvor da glória do Todo-Poderoso. Nossa vocação primeira é adorar a Deus. Una-se a nós, cante conosco, enquanto todos nós estamos de espírito aberto para cumprir a nossa função na terra, louvar e adorar o nome do Senhor que é santo. Glória. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Aleluia. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no átrio, não apenas no ou no santo lugar, ou no santo lugar. Eu quero te entronizar, quero te entronizar entre os querubins, entre os querubins. Oh, leva-me à sala, oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus,
Todo meu ser te adora, todo meu ser te bendiz, Senhor. Ao teu nome, glória, glória. Tu és santo, tu és santo. Eu me curvo diante de ti, Senhor. E adoro. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão direita para o Pai. Diga: Pai, eu fui feito para o louvor da tua glória. Para o louvor da tua glória eu quero viver. Meu coração está aberto para ti, para o mover do teu Espírito e da tua palavra. Flui em mim e através de mim, e leva-me a uma nova dimensão no teu Espírito, e tua somente será a glória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós estamos com a palavra de Deus na nossa mão. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são Espírito e são vida. Estas são as palavras de vida eterna. Um dia Jesus se virou para os seus discípulos e disse: quereis vós também vos retirar? Eles disseram: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amados irmãos, amado telespectador, há um grito em nossa alma que clama por algo que é real. Nosso ser suspira pela verdade. No mundo de desesperanças, no mundo de crises, no mundo de insegurança, de desonestidade, de deslealdade, há uma segurança, ela está em Deus. Há alguém fiel, é o Senhor Todo-Poderoso. Há uma rocha segura na qual podemos nos abrigar do vendaval e da procela. É o Senhor Todo-Poderoso. Nós vivemos dias de crise no país. Crise econômica, crise financeira, crise social, crise na família. E muitos buscam uma solução. Eis a solução, ela está em Deus e na sua palavra. Nós temos que nos voltar para a fonte de toda a bênção. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aleluia. Brasil, se como nação colocarmos o Senhor Deus Todo-Poderoso como chefe da nação, como Senhor verdadeiro lugar que Ele deve ocupar, nós teremos uma saída para todas as crises. Nós teremos uma solução para todos os nossos problemas. Nós queremos convidar a você, que é atingido agora através desta mensagem. Talvez você tenha ligado o seu televisor agora e pensa que tenha sido por um mero acaso. Não foi! Deus Todo-Poderoso marcou um encontro com você. Quais os problemas da sua vida? Não importa. Há um Deus no trono. E Ele tem um povo na terra. E Ele convida a você para fazer parte deste povo. Glória a Deus. Amados irmãos, a nossa esperança está em Deus que fez o céu e a terra. Nós temos ministrado esta palavra semana após semana. E hoje nós estamos aqui para continuar naquele mesmo espírito de ensino da palavra. A lei é o testemunho, conforme diz o profeta. Se eles não falarem, jamais
vereis a alva, porque é a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esta palavra que guardará os nossos pés de serem presos, essa palavra escondida em nosso coração, que nos impedirá de andar no pecado e na queda, atraindo maldição sobre nossas vidas e sobre a vida da nação. Vamos abrir o livro santo. Em Gálatas 3,13, versículo que temos repetido por muitas semanas, através dos programas de televisão, mas não nos importamos de repetir, vez após vez, até que o espírito da letra seja encarnado na vida de cada servo de Deus e na vida de todos os homens, pois a vontade de Deus e a nossa vontade é que todos os homens se salvem. Gálatas 3,13, juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porquanto está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Os irmãos aqui podem se sentar na presença do Senhor, e o nosso telespectador já está sentado. Não importa onde você esteja, Deus está aí. Durante as últimas 20 semanas, pela televisão, 20 programas, nós temos abordado um assunto só: o grande plano da redenção. Esse plano da redenção foi abordado em várias fases. Desde o Gênesis, começamos no Gênesis, mostrando os propósitos de Deus. Se você, querido telespectador, não assistiu a toda a série, você pode encontrar no Ministério Palavra da Fé as fitas, quer em áudio ou em vídeo, fita cassete ou em áudio ou em vídeo. Os vídeos contêm 2 programas cada. Nós aconselhamos aqueles que quiserem instruir novos crentes, pequenas classes, grupos em casa, que usem esse material. É a base da vida cristã. E se você entrar no significado profundo destas coisas, você terá condições de entender a Bíblia inteira. Abordamos o plano da aliança. A base do relacionamento de Deus com o homem é uma aliança de sangue, pela qual todas as coisas se tornam em comum. É o entendimento do que é uma aliança que nos dá segurança para chegar diante de Deus em oração e em intercessão. Nós olhamos para a cruz do Calvário, onde temos o clímax do plano da redenção, Jesus Cristo se tornando aquilo que nós somos, tomando o nosso pecado, tomando a nossa doença, tomando a nossa miséria, tomando a nossa derrota, a nossa morte e a nossa maldição. Depois de abordar isto, nós começamos a destacar vários versículos dentro da Bíblia que usam especificamente o verbo tornou-se, tornar-se, fazer-se. Ele se fez, ele se tornou. Nós queremos dizer aos nossos ouvintes que tudo quanto nós ensinamos é respaldado por esta palavra escrita. E todas as nossas declarações estão cingidas e limitadas pela palavra escrita. Quando a Bíblia diz Cristo se fez, tornou-se pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus, eu posso declarar:
Jesus tornou-se o meu pecado para que eu me torne sua justiça. Isso é a palavra. A Bíblia diz que ele se fez filho do homem, tornou-se em tudo semelhante aos irmãos. E a palavra declara que se eu receber a Jesus, eu serei feito, tornado filho de Deus. E aqui eu chamo a atenção para alguma coisa que há quem esteja dizendo, torcendo as nossas palavras, que Valnice está dizendo que somos deuses. Esta é uma pura mentira, esta é uma pura calúnia, esta é uma distorção de nossas declarações. Jamais dissemos que nós somos deuses, nós somos filhos de Deus. Ele é o Criador, nós somos a criatura. A gente que torce a palavra de Deus, movido por um espírito satânico para trazer confusão. É o que acontecia com o apóstolo Paulo. Ele estava dizendo que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então alguns caluniosamente começaram a dizer: Paulo está ensinando que devemos praticar males para que venham bens. Não era verdade. Assim, aqueles que estão torcendo o que estamos ensinando para a sua própria condenação. Quando estamos dizendo Cristo se tornou o que eu era para que eu me torne o que Ele é, nós estamos dentro dos limites da palavra. Amém? Nada de confusão. Eu sou homem que me tornei filho de Deus e me tornei participante da natureza de Deus. Jesus assumiu uma natureza humana e me deu a natureza divina em meu espírito, conforme está escrito em 2 de Pedro 1,4. Está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia, glória a Deus. A palavra declara que Ele, sendo rico por amor de nós, se fez pobre, se fez, tornou-se, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. Aleluia. A palavra diz que agradou a Deus fazê-lo enfermar, fazê-lo doença, para que pelas suas pisaduras eu seja sarado. A palavra diz, onde lemos, Ele se fez maldição. Para quê? Para que a bênção, toda a bênção de Abraão, que foi abençoado em todas as coisas, se tornasse minha. E quando a palavra fala de bênção de Abraão, fala de todas as bênçãos da aliança. Dentro desse aspecto de maldição, nós paramos mais do que nos outros aspectos. E aquilo que ministramos em 3 programas, esses programas, 3 programas, foram extraídos de um único culto, de uma única reunião. Mas muito interesse suscitou. E por esta razão, orando ao Senhor, sentimos que devíamos prosseguir na mesma linha para trazer mais luz sobre o que são maldições e bênçãos, a fim de que o povo de Deus tome posse do que é seu em Cristo Jesus. Talvez vocês não estão habituados a ouvir um sermão ou estudo sobre bênçãos e maldições. Entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, por 410 vezes,
nós vamos encontrar a palavra bênção, sem contar aquelas que são irmãs como bem-aventurado. 410 vezes lá encontramos bênção. E por 230 vezes encontramos a palavra maldição. Isso mostra que é um assunto muito importante dentro da Bíblia. Bênção e maldição. Ninguém aqui tem dúvidas sobre bênçãos, mas muitos têm sobre maldições. Muitos não sabem a razão de certas circunstâncias em sua vida. Nós topamos com incidentes todos os dias que se encaixam mais ou menos dentro destes moldes. Alguém diz: eu me esforço, eu estudo, eu sou inteligente, eu procuro fazer tudo, eu dou o meu melhor, mas nada dá certo na minha vida. Uma outra pessoa, suponhamos que é colega daquela, passa pelos mesmos cursos, faz os mesmos estudos, moram na mesma cidade, mas esta prospera em todas as coisas. Que força está por trás dessas pessoas? Existem duas realidades. Uma é a realidade do mundo invisível e outra é a realidade do mundo visível. Se nós analisarmos esses dois casos, não existe explicação visível para o sucesso de um e o fracasso do outro. Não existirão forças sobrenaturais, espirituais, que estão por trás destas pessoas, influenciando-as? Claro que sim. Claro que sim. Abramos a palavra em 2 aos Coríntios. Aleluia. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Não atentando nós, não sendo conduzidos, não se atendo, não se debruçando, não parando nas coisas que se veem, físicas, objetivas, palpáveis, mas nós atentamos, prestamos atenção às que se não veem, às invisíveis, às espirituais. Por quê? Porque as que se veem são temporais, elas passam, elas são limitadas, elas perecem. Mas as realidades invisíveis, ou sejam, espirituais, são eternas, permanentes, elas não passam. Diga: eu sou um ser espiritual, gerado pelo reino do Espírito. Meu destino é o reino do Espírito. Deus é Espírito. Modo de se comunicar comigo é pelo Espírito Santo, em meu espírito humano. Logo, eu devo aprender a estar à vontade no reino do Espírito. Conhecer o mundo do Espírito, conhecer as realidades espirituais, conhecer os princípios espirituais. Há muita coisa que não tem explicação lógica, não tem explicação humana, mas tudo tem explicação.
é que a resposta de muitos problemas não está no reino da matéria, está no reino do Espírito. Amém? Eu li uma experiência de Derek Prince. O homem usado por Deus, era um agnóstico, um oficial das Forças Armadas Britânicas, que lutou na Segunda Guerra Mundial, mas teve um encontro profundo com Jesus Cristo, um erudito do grego e de várias línguas. Ele conta que quando seu pai morreu, foi feita a partilha dos bens, e todos sabendo a apreciação profunda que ele tinha pelo seu pai, que também era oficial da Marinha Britânica, mandaram para ele alguns objetos do pai, e entre eles, um lindo tapete, bordado, com dragões reais. E aquele tapete estava na sua parede. De repente, ele percebe que as coisas parecem bloqueadas em seu ministério. As finanças parecem amarradas e ele não encontra explicação para aquilo. Entra num período de jejum e oração e espera em Deus. Pai, onde é que está o problema? O que é que está acontecendo? Eu examino a minha vida, eu não encontro nada. Não estou entendendo esta mudança. E enquanto ele ia esperando em Deus, quando ele entrava na sala e olhava para aquele tapete, de repente, na sua mente veio: dragão. O que é que um dragão simboliza na Bíblia? O diabo. Evidentemente, o diabo. Tudo bem, mas ele continua, vai orando. Daqui a pouco um novo sentimento e pensamento vem a ele. Fica bem um servo de Deus ter em sua casa um símbolo do diabo? Essas são maneiras do Espírito Santo lidar conosco. Ele não chega aí e vai dizendo tudo. Enquanto você espera, algo em você vai subindo, um entendimento, um questionamento. E assim você vai sendo conduzido passo a passo a uma revelação e a um entendimento. Finalmente a convicção era forte. Dragões simbolizam o diabo. Eu sou um pregador do Evangelho. Não convém que eu tenha em minha casa um símbolo de Satanás. E ele destruiu o tapete. E todo o problema desapareceu. E ele aprendeu uma lição. Que forças existem invisíveis por trás destas coisas? Você se encontra com uma pessoa e ela diz: olhe, o meu casamento está se acabando. Foi assim com o da minha mãe, foi assim com o da minha avó. O que é que existe naquela família que nada dá certo? Você olha para outra família, todos da nossa família são ajustados. O que é que existe ali? Será que esses são privilegiados? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Existirá no reino do Espírito algo que está influenciando e que talvez tenha ligação até com as gerações passadas? Sim, de fato, sim. Bênçãos e maldições se escondem em gerações passadas. E hoje nós usufruímos de bênçãos e maldições provenientes do passado. E não apenas do presente.
Dificilmente bênção e maldição atinge só a sua vida. Na maioria dos casos, estas bênçãos e maldições atingem a você e a família, atingem a nação, atingem a sociedade. A palavra de Deus é a fonte de todo o ensino. Diga, o homem não morre. Quem morre então? Hein? A carne morre, mas o homem não morre. Jesus disse, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Palavras não morrem. Muita gente diz assim, as palavras voam, mas os escritos permanecem. As palavras voam sim, mas elas não desaparecem. Elas estão registradas no reino do Espírito em memória. E é por isso que a Bíblia diz que nós daremos conta de todas as palavras torpes saídas da nossa boca. E é por isso que Jesus diz, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Você vai dizer, é uma triste notícia, Valnice, mas pode ser uma boa. Amém? Se nós aprendemos os segredos do reino do Espírito, nós podemos entrar na palavra e reverter o quadro. Aleluia! Muitos dos nossos ouvintes ficaram um pouco perturbados porque no pouco ensino que demos na área já perceberam a maldição na minha vida. O que eu vou fazer? O Senhor me disse, olha, o meu comércio está ruim. O mesmo que aconteceu comigo, aconteceu com meu pai. Eu estou exatamente na mesma situação. O quadro é idêntico. Um pastor ligou para o ministério pedindo oração, porque um outro colega o havia amaldiçoado. E ele está desesperado e revoltado, porque nada mais dá certo em sua vida. Triste, não é? Nós estamos batendo na tecla, abençoe e não amaldiçoe. Nossa boca deve ser canal de bênção. Mas há muita gente que acha, não, nem acredita, não. Que história? O que é que tem a ver o que fulano disse? Vá ver os frutos. Alguns, não, isso é ideia lá da Idade Média. E enquanto isso você vai carregando em sua vida marcas para as quais não encontra explicação. Uma certa senhora, ela não era crente, ela era judia, mas o seu chefe mandou que ela datilografasse uma série de bênçãos proferidas por um bruxo. Bênçãos. E quando ela viu aquilo, ela se desculpou com seu chefe e disse, o senhor me desculpe, mas isso fere a minha consciência. E ele disse, desculpe. E ela não datilografou. Pouco tempo depois, começa a aparecer um problema em suas mãos. Dores horríveis. E ela fica incapacitada de datilografar. Vai ao médico, artrite reumatoide. Mas uma senhora que era crente, ouvindo um dia uma ministração de Derek Prince sobre este assunto, pegou as fitas e deu para ela. Ela não queria ouvir, mas ela ouviu, embora não acreditasse. E quando chegou a hora de fazer a oração para quebrar a maldição,
a fita quebrou no gravador. Mas a outra pessoa tinha transcrito a fita e tinha a oração escrita e insistiu: você vai ler esta oração, você vai repetir estas palavras. E ela foi repetindo as palavras, e quando terminou de repeti-las, os seus dedos voltaram ao normal e ela estava sarada. Mas ninguém nem sequer orou por cura. Conclusão: uma maldição proferida pelo bruxo, porque ela se recusou a datilografar aquele papel. Uma força espiritual do mal operando por trás de uma maldição. Ninguém se assombre. Estamos apenas trazendo à tona problemas e o diagnóstico desses problemas para mostrar qual é o remédio. Há remédio. Jesus é o remédio para cancelar todas as maldições do inimigo. Aleluia. Glória a Jesus. Qual é o veículo da maldição? O principal veículo da maldição é a palavra. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. Diga: principal veículo de maldição é a palavra. Provérbios 11, 9. Vamos ler juntos, talvez seja um pouco diferente. O hipócrita com a boca arruína o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Como é que o hipócrita arruína o próximo? Com a boca. Arruína o próximo, sim. Sua boca se torna canal de destruição e de maldição. Mas os justos são libertados. Capítulo 12, versículo 18. 12, 18. Apalrador cujas palavras ferem como espada, porém a língua dos sábios traz saúde. A língua do ímpio fere, a língua do justo traz saúde. Isso quer dizer que a palavra tanto mata quanto cura. Eu vou repetir e repetir e repetir. Use a sua boca para abençoar. Use a sua boca para trazer vida, para trazer bênção, para trazer saúde. 15, 4, capítulo 15, versículo 4. Uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Capítulo 18, versículo 21. 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A vida e a morte estão onde? No poder da palavra. Tiago, capítulo 3. Vamos para o Novo Testamento. Tiago 3. 5 e 6. Esse capítulo todo fala sobre a língua. 5. Também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo
incendeia. A língua é fogo. A língua também é um fogo, sim. A língua, qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Que horror! Olha o poder da palavra. Olha a palavra como instrumento de maldição. Verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Repitamos o versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Vamos abençoar. Vamos nesta hora parar um pouco e cancelar em nome de Jesus todas as palavras malignas e de maldição que foram jogadas sobre nós. Vamos ficar de pé e fazer isso? Eu vou fazer uma confissão. Você vai repetir comigo. E você agora pode começar a pensar, lembrar que palavras pais, avós, patrões, professores, líderes proferiram sobre você de maldição. E o querido telespectador também. Agora mesmo, estamos lhe dando um tempo. Deixe vir à memória agora as palavras. Às vezes ainda era criança. Aquela palavra você se lembra até o dia de hoje, lá na escola. Aquilo tem influenciado a sua vida. Se um professor, por exemplo, disse: ah, você é um burro, nunca vai aprender. Isso marcou a sua vida. Se o seu pai disse: você nunca vai dar nada na vida. Todas estas palavras, traga-as à memória agora e vamos colocá-las diante da cruz. Cristo nos resgatou da maldição. Jesus Cristo é a base para toda a libertação. O sacrifício da cruz do Calvário, o preço pago por nós, é a base para a nossa vitória, para a nossa libertação. Então, vamos entrar no reino do Espírito nesta hora. E diga: Cristo Jesus me resgatou da maldição da lei. Cristo tomou o meu lugar na cruz do Calvário e por essa razão eu tenho direito à bênção. Bendito Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E por isso, em nome de Jesus, eu cancelo na minha vida toda maldição que foi lançada sobre mim através de palavras proferidas por pais, parentes, amigos, patrões, empregados, inimigos, qualquer que seja a palavra, qualquer que seja a fonte desta palavra de maldição, em nome de Jesus, eu declaro sem efeito sobre a minha vida. Satanás, eu te resisto, em nome de Jesus. Tira a tua mão da minha vida. Sou propriedade do Deus Todo-Poderoso. Não tens autoridade. Eu declaro sobre mim
a bênção do Altíssimo. Sou filho da aliança. Tudo que é de Deus é meu. Toda a bênção é minha. A bênção de Abraão é minha. E ele foi abençoado em todas as coisas. E eu sou abençoado. Sou abençoado onde estou. Sou abençoado onde vou. Sou abençoado naquilo em que ponho as mãos. Sou abençoado no meu trabalho, na minha família, na minha igreja, entrando ou saindo, andando ou sentado, dormindo ou acordado. Eu sou abençoado, porque eu sou um filho de Deus, redimido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Dê a mão ao seu irmão agora e abençoe-o. Abençoe o seu irmão. Nós vamos agora abençoar. Estamos falando de bênção. Aleluia! Então vamos abençoar. Amém? Vamos abençoar. Vamos abençoar. Vamos liberar a bênção de Deus sobre as pessoas. Aleluia. Glória a Jesus. É a bênção do Senhor que enriquece. Aleluia. Olhe para o seu irmão. Eu te amo com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Rei. Eu te amo com o amor do Senhor. Vamos cantar novamente. Eu te amo com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Cada um vai cantar aqui para o seu irmão e eu vou cantar para o telespectador. O amor de Deus é que traz a bênção. Amém? Então você olha para o seu irmão e abençoe. Eu